wait for the next event. Meeting of Soviet and American troops. All right. Hold a show. I'll provide you look free. Come straight over. Mr. Bowler? Okay, turn on the camera. Hit the remote, okay? So you're In the first crew transfer, astronauts Stafford and Slayton are hosted in Soyuz by cosmonauts Leonov and Shabbat. Transfer to monitor Apollo 6. In the name of the Soviet people and from myself personally, I am To mark the occasion, leaders of both the USSR and the United States relay their congratulations. the Soviet people. New possibilities are opening up for fruitful development of scientific cooperation between countries and the people in the interest of peace. Estas imagens históricas simbolizam o fim da Guerra Fria. É uma imagem muito forte, ou um pequeno vídeo muito forte em termos semióticos, de como houve um final deste período em que dois impérios se degladiavam já no espaço. E, na verdade, o espaço representou uma fonte de entendimento, porque o espaço é perigoso. Porque no espaço é necessário cooperação e colaboração. Bom, realmente este aperto de mão histórico no espaço é necessário o astronauta Stafford dos Estados Unidos e o cosmonauta Leonov da União Soviética. Este aperto de mão simbolizou um começo de uma nova era. Na verdade, isto tudo se passa neste Berlim azul que nós estamos a ver. Portanto, esta também é outra imagem histórica, neste caso, a partir da Lua, a Terra vista da Lua. Já quando esta corrida à Lua, ou esta primeira corrida à Lua, terminou, e terminou com a vantagem, neste caso, dos americanos com a chegada de humanos porem o pé na Lua, mas eu gostava de começar por pôr em contexto um bocadinho o que se está a passar e o que esta sequência de impérios trouxe. Eu gostava de começar por pôr em contexto um bocadinho o que se está a passar e o que esta sequência de impérios da Lua, como vimos anteriormente, nós estamos a ver de Vênus aqui à esquerda, tudo se passa mais uma vez neste pequeno pontinho, ou ainda de mais longe, ou visto da Lua, como vimos anteriormente, missão Voyager, estamos a ver de Vênus aqui à esquerda, que foi denominado, ou a partir de Marte, que nós vemos, ou ainda de mais longe, da pequena missão Voyager pálido, que é a Terra, que foi denominado neste ponto que nós vemos que todas as nossas ambições, todos os nossos pequenos sonhos azul pálido têm lugar, que é a Terra, e é neste ponto que todas as nossas ambições, a nossa história, esta sequência tem lugar, e é aqui que eu queria pôr um bocadinho em contexto, aconteceram na nossa história, de olharmos para esta sequência de impérios, os impérios eventualmente, que eu queria pôr um bocadinho em contexto, que eu espero que sejam muito menos, olharmos para o futuro, e antes de olharmos para os impérios eventualmente que saem. A primeira coisa que eu gostava, que eu espero que sejam muito bem afirmar, é que, obviamente, que eu vou ser um pouco reduzido, obviamente que é quase uma caricatura. A primeira coisa que eu gostava de mostrar, o fio de afirmar, é que existe, obviamente, a sequência dos vários, obviamente que é quase uma caricatura, e se olharmos para trás, mostrar o fio para trás da nossa história, entre a sequência dos vários componentes da tecnologia, e se olharmos para a ciência, muito para trás da nossa história, o que eu gostava de realçar é que haver a componente da tecnologia, de algum momento da ciência, podemos ver esses sempre por trás, desde a idade do cobre, haver a supremacia de alguns grupos face aos outros. Podemos ver em termos históricos outros com a idade do ferro, desde a idade do cobre, e os bronze,
E será que nós podemos os fazer impérios a quase uma sucederem-se uns analogia atrás dos outros, da com a idade do sequência ferro, de depois, impérios que se vão perfilando uns atrás dos outros na nossa história, com a história do domínio dos metais? Eu já referi a alguns, referi o cobre, o bronze, o ferro, e podemos partir daí para outros impérios. Entretanto, já tivemos vários grupos humanos que tiveram supremacia face aos seus vizinhos, desde os egípcios, o Império Romano, etc. E chegamos à idade do novo metal que se segue nesta sequência, nesta comparação que eu estou a fazer, com a idade do ouro. E com a idade do ouro ligado à busca do Eldorado, com a busca das novas terras, dos novos terrenos a conquistar, e que eu irei falar já um bocadinho mais em detalhe, mas só para dar essa antevisão genérica desta comparação. O que é que seguiu à idade do ouro? Eu diria que é a idade do alumínio. O alumínio já não pode ser produzido em altos fornos, já não pode ser produzido como era antes, em termos de tecnologia, quando foi melhorada a possibilidade de produção destes metais que eu estava a referir, como o cobre, o bronze, o ferro, etc. Mas o alumínio já requeria haver uma mestria da utilização da eletricidade para conseguir separar na ganga da bauxite, do minério onde existe o alumínio, que para já é o metal que existe em maior quantidade na superfície da Terra, e que para o separar é necessária esta nova tecnologia. E porquê que foi tão importante? Porque o alumínio traz a possibilidade da aviação, porque é muito leve, é muito resistente, mas também de navios de grandes dimensões, a aviação já referi, mas também as munições em relação aos exércitos, etc. E por falar em exércitos, qual é o metal que se segue aqui na nossa comparação, quase em forma de caricatura, quase em forma de cartoon em relação à história da humanidade? Depois do alumínio, eu diria que é o urânio. E quem dominou o urânio, o enriquecimento do urânio, a utilização do urânio, acabou por ter um grande poder face aos outros povos. E chegamos com isto à Guerra Fria, que foi o introito desta comunicação. Quase concomitantemente com este dialbar da era nuclear e do domínio do urânio, vem a seguir os semicondutores, o silício, o germânio. Portanto, quer dizer, já não são bem metais, mas há aqui uma transição para a eletrónica. E se nós repararmos, os dois impérios que se defrontavam na altura, eu diria, nessa era final do urânio, quando dominava estes conflitos e esta tentativa de supremacia de grupos sobre os outros, o que acontece é que o desenvolvimento da eletrónica e dos computadores foi essencialmente mais forte na componente ocidental, e apesar do Império Soviético serem exímios na metalurgia, na mecânica, etc., e com sequelas até hoje, como por exemplo dominarem até um passado muito recente o lançamento de foguetões, etc., mas eu diria que perderam um bocado essa supremacia ou esta igualdade que tinham até esta componente do urânio. Quando se entrou na eletrónica, houve um chegar para trás em relação aos desenvolvimentos da eletrónica do Japão, principalmente dos Estados Unidos e do Ocidente. Portanto, como consequência do que nós estamos a falar, mais uma vez, a tecnologia e a ciência fez com que, neste caso, o acesso às telecomunicações de ponta e por aí fora, e a eletrónica altamente desenvolvida, aplicada à aviação, à indústria militar, etc., eu diria que tem uma componente muito forte, também em termos económicos, para que o Império Soviético tenha acabado por se desmembrar. Há muitas outras variáveis. Claro, estamos a ser redutores nesta
nesta visão quase monocórdica da ligação da tecnologia e da sabedoria em termos científicos, mas que dão esta possibilidade de ligação com o que vem para a frente. E agora vamos entrar nesta imagem que estão a ver neste momento, que é o que vem depois. E o que vem depois, eu queria dar agora uma visão um pouco mais ampla, focando em dois casos, principalmente, de alguns impérios que surgiram desta sabedoria tecnológica, desta sabedoria científica. E vamos começar puxando um bocadinho atrás para esta imagem de Eratóstenes, que era um sábio no Egito Antigo, chegou a ser diretor da Biblioteca de Alexandria e fez uma coisa muito, muito simples, mas de um raciocínio exemplar em termos de... é muito singelo, muito simples, mas ao mesmo tempo teve uma consequência inaudita na história da humanidade, que é, como estão a ver aqui, ele em Alexandria tinha reparado que no fundo de um poço na sua casa, num certo dia do ano, não estava totalmente iluminado. E tinha outra casa em Siene, hoje Assuão, mais a sul, que fica em cima do trópico, e por isso, num certo dia do ano, o fundo do poço estava completamente iluminado, ou seja, ele conseguiu determinar o ângulo entre estas duas posições sobre a Terra e com esse conhecimento conseguiu determinar o raio da Terra. Por que eu estou a falar nisso? O raio da Terra que ele determinou era, na altura, à volta de 5.500 quilómetros. Mas esta sabedoria, quando passou para o Império Helénico, portanto, para a Europa, e depois mais tarde com o Império Romano e com o cristianismo a se desenvolver na Europa, este saber revelado de que a Terra tinha, e agora vem a questão, houve uma corrupção na passagem desta sabedoria. E a Terra, de repente, mirrou. Em vez de ficar com um raio de 5.500 km, ficou com um raio de 2.500 km. Em vez de ser uma abóbora, ficou uma laranjinha. Por isso pensava-se que a Terra era muito mais pequena na altura do que na realidade era. E do que na realidade é. E que consequências é que isto teve? A consequência que isto teve foi que, por se pensar que a Terra era muito pequena na altura, até à volta do Mediterrâneo, que se chamava o Mare Nostrum, o que aconteceu a seguir foi que houve a percepção de que havia um erro, uma corrupção nesta sabedoria e não na demonstração, porque a demonstração era limpa, mas não tinha sido repetida e acabou por ser repetida. Ao ser repetida, foi necessário calcular ângulos que fossem conseguidos determinar ângulos muito pequenos com extrema precisão. E houve um matemático português chamado Pedro Nunes, a quem foi pedido que se desenvolvesse o nónio, que me vem aqui na imagem. Ora, relacionado com isto também, ele desenvolveu a geometria esférica e o tratado da esfera. O que estava por trás era que tinha sido refeita a demonstração de Eratóstenes e voltou a reencontrar-se o valor de que a Terra era muito maior. Havia uma terra imensa que era desconhecida, onde todas as terras que se conheciam à volta do Mediterrâneo, e até um pouco da Índia, até o Catai, era uma parte pequena, então havia muita terra por explorar. Então foi necessário começar-se a fazer uma navegação de precisão. A cartografia que se desenvolveu também na altura, para mostrar como é que é tão necessária esta sabedoria e o que está por trás da pulsão para chegar aos outros mundos é necessária a tecnologia. Porque todos querem chegar às especiarias, à pimenta, ao ouro, à seda, à prata. Todos querem. Mas há uns que conseguem e outros não. E o facto de se poder conseguir
estão a ver nesta imagem. Então vamos ver primeiro. Primeiro, nós temos o facto de, bom, se a Terra é tão grande, queremos navegar para longe. E quando vamos para além do Equador, deixamos de ver a estrela polar. Então, o antigo astrolábio, em que nós olhávamos para a estrela polar para medir a altura, a declinação até à superfície, até ao horizonte, de modo a conseguirmos saber a latitude onde nós estávamos, deixava de ser possível, porque deixava de saber a estrela polar. Então, o que é que tem de novo esta peça do astrolábio português? Tem um furinho e tem um espelho. Por onde entra o Sol, onde vemos o Sol refletido, porque não podemos olhar diretamente para o Sol. Ora, mas saber a altura do Sol quando está no zénite, o Sol não está sempre na mesma posição no zénite, nem consoante a altura que nós estamos. Não é como a estrela polar que, vista do hemisfério norte, está sempre na mesma posição. Então foi necessário desenvolver a geometria esférica. Lembram-se na imagem anterior, onde estava o tratado da esfera de Pedro Nunes? Será que tem a ver com isto? Claro. Por outro lado, foi desenvolvido por Abrão Zacuto, um judeu nascido em Salamanca, mas que viveu cá em Portugal, e que desenvolveu este livro, que foi um dos primeiros livros publicados em Portugal, chamado O Almanaque Perpétuo, que tem o quê? Tem a posição do Sol, em qualquer latitude, em qualquer ponto da Terra, para uma coisa que queria também frisar, quer o astrolábio que vem à direita em cima, ou o seu equivalente para as medições como o sextante, e o almaneco perpétuo que vem em baixo, eram obrigatórios estarem no cofre dos comandantes de navio durante séculos e séculos. Porquê? Porque era a maneira de saber a posição em que nós estávamos no mar. Navegação de precisão fundamental para expansão, para navegação, para descobrir outras terras, para ir mais além, novos comércios possíveis, novas mercadorias que se querem, a que se quer chegar. Tudo isto é necessário a tecnologia e a ciência. Então, este almanaque perpétuo, durante séculos, foi fundamental para a navegação. E depois há outra questão também, não só a navegação de precisão, mas a possibilidade de lá chegar. Então vamos olhar agora um pouco para a esquerda, na imagem em cima, onde vem a vela latina. A vela latina desenvolvida em Portugal na altura, que é uma peça de altíssima tecnologia. Porquê? A vela latina permite, devido à configuração da vela, permite navegar quase contra o vento. E porquê que isso é importante? Isso é importante porque lembram-se dos Lusíadas, quando estamos a passar a zona das calmarias, a zona equatorial das calmarias, mas quando se vai mais para sul, os ventos têm uma estrutura, devido à circulação geral da atmosfera na Terra, há uma estrutura ciclónica e anticiclónica. Portanto, isto quer dizer o quê? Que quando passamos o Equador, temos ventos contrários. O que eu estou a dizer é que sem a vela latina nunca teríamos chegado ao sul da África. Nunca. Nunca teríamos chegado ao Brasil. Nunca. Pelo menos por mar. Portanto, esta peça de tecnologia, de sabedoria da humanidade desenvolvida aqui com a vela latina e com as caravelas portuguesas, foi crucial para se poder ter chegado mais longe. Cá está, mais uma vez, a sabedoria, a ciência e a tecnologia a possibilitarem, claro, a ambição humana, os sonhos humanos. Obviamente, há sempre muito mais variáveis. A geopolítica, claro, mas sem as velas latinas podemos muito querer, mas não chegamos lá. Portanto, é crucial. Gostava também de partilhar o seguinte, que é para começar a ligar o que eu estou a falar agora com os novos impérios que se podem perfilar para o futuro. A primeira questão que eu queria referir é que, em relação à vela latina, o formato da vela faz com que os filetes de ar, ao passarem através dela, criam uma zona de alta pressão e uma zona de baixa pressão, onde há, portanto, uma força que impulsiona o barco quase, o navio quase contra o vento. Não é contra o vento,
mas num ângulo muito fechado. O navegar à bolina. Ora, este princípio, para um físico como eu, como um astrofísico como eu, o princípio é o mesmo da aviação. Um avião para voar precisa de asas, e as asas têm um perfil diferente na zona superior e na zona inferior, exatamente para acontecer o mesmo que acontece ao longo de uma vela latina, para se gerar esta força de sustentação num avião. Vamos voltar às caravelas e vamos voltar a esta possibilidade de nós podermos seguir ao longo da nossa vontade no oceano e não termos que seguir obrigatoriamente os ventos dominantes. Bom, enquanto nós fazíamos as navegações ao longo da costa, quando descíamos a costa africana, do lado esquerdo, era o lado da terra, o lado do bom bordo. Por isso ainda hoje chamamos bom bordo. Ora, bastava a latitude, mas quando houve a necessidade de andar em mar aberto e atravessar o Pacífico, o Atlântico, etc., havia uma grande falha, que era a determinação da longitude. E a longitude não era nada fácil. Houve várias tentativas para determinar de uma forma fácil a longitude, que era outra coordenada fundamental para a navegação de precisão nos oceanos na altura. E durante muito tempo houve uma tentativa inglória de se conseguir determinar a longitude de uma forma fácil. Há um livro sobre o que eu estou a referir, que eu acho fantástico, muito claro, de Dava Sobel, que se chama exatamente longitude. Ora, o que vem em baixo, à esquerda, é, eu diria, dentro da analogia e da sequência que eu estou a fazer, nesta forma simplificada de olhar para a ligação da história com a sabedoria e as possibilidades de tecnologia, esta imagem à esquerda, em baixo, mostra a passagem dos impérios da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha, para o Império Britânico. O império onde nunca se põe o sol. Para isso era fundamental a longitude. Não é à toa que o maior prémio científico alguma vez oferecido até hoje, até aos dias de hoje, o maior prémio científico foi pela Rainha da Inglaterra na altura, a quem determinasse, quem conseguisse desenvolver um método simples e eficaz para determinar a longitude. Ora, isto foi conseguido com o desenvolvimento dos cronómetros náuticos, como vem aqui abaixo à esquerda, por Harrison. E a partir daí nós já conseguíamos determinar quer a latitude, quer a longitude e, por conseguinte, a posição exata em que nós estávamos nos oceanos. Como veem, esta questão aqui, mais uma vez, há outras variáveis, há outras questões, estamos a ser um pouco redutores, mas visto deste prisma, nós começamos a entender que, apesar das vontades que todos têm de suplantar uns aos outros, há uns que conseguem. Uns conseguem dar o passo de disrupção em relação aos outros povos e suplantarem-se e conseguirem desenvolver um império em relação aos outros, e que muitas vezes isto advém da possibilidade da tecnologia, da navegação de precisão. E quando agora abandonamos este contexto dos dois impérios que quis aqui referir para ligar com as questões da tecnologia, da ciência, a possibilitarem a grande diferença, a primazia tecnológica em relação aos adversários, vamos agora olhar para si, vamos olhar para o futuro, para um céu cheio de estrelas. E vamos ver que, bom, eu comecei esta apresentação falando sobre o fim da Guerra Fria, que tem a ver com o que eu estou a mostrar agora. Portanto, com a grande corrida à Lua, para ver quem é que chegava primeiro à Lua, quem é que se conseguia suplantar o outro entre os dois blocos, do soviético e o americano, norte-americano, quem conseguia chegar primeiro à Lua. Bom, e depois parece que a corrida morreu.
Será que era só com esta questão de ver quem que põe o primeiro pé na Lua? Aí eu já não sou tão simplista. Eu acho que não. Houve outras razões que levaram que, por mais de 50 anos, nós deixássemos, como humanos exploradores, de voltar novamente à Lua. Com sondas robotizadas, continua a haver exploração, mas não com humanos. Isto tem a ver com outra questão. Tem a ver com o medo. O medo que aconteceu com a Apollo 13, que quase ia tendo um desastre em direto para as televisões do mundo inteiro, e deixou de haver esta apetência pelos políticos pela questão espacial para tentarem mostrar que suplantavam os seus vizinhos, os seus opositores. Ora, isto aconteceu durante alguns anos, mas agora estamos já a assistir a uma nova corrida à Lua. Então vamos ver em detalhe. Na altura, a chegada à Lua, nós podemos pensar, mas serviu para quê? É um calhau poeirento, rochoso, não há nada para saber, não há nada para ver, nada mais errado. Nada mais errado. Inclusive, em grande parte, a ideia que nós temos hoje em termos de ciência é que a eclosão da vida à superfície da Terra tem uma grande relação com o facto de existir a nossa Lua e a formação da nossa Lua depois de ter havido uma colisão de um corpo com a Terra primordial e até se formar a atual Terra e a atual Lua. Esta é uma questão que, em termos geológicos, há muita evidência científica que mostra isto, mas depois há outras questões, que é a exploração espacial, como sempre, como aconteceu na exploração marítima, como eu mostrei há bocado, e que eu estou a fazer um paralelismo nesta minha apresentação, um paralelismo para mostrar que, por um lado, os saltos tecnológicos e de compreensão das técnicas de navegação e da ciência base são muito relevantes para poderem permitir este desenvolvimento muito rápido das suas aplicações fora do contexto, que nós chamamos em engenharia e em ciência, nós chamamos os spin-offs. Por exemplo, a ida à Lua, nós pensamos, mas serviu para quê? Serviu para o desenvolvimento nesta espécie de balão de ensaio, que é a exploração espacial, em que não é diretamente um caso de investigação aplicada, e, portanto, permite testar ao limite, um pouco como se fosse a Fórmula 1 em relação à indústria dos automóveis, todas as novas possibilidades. E tem como consequência o facto de a ida à Lua ter permitido o desenvolvimento, por exemplo, dos painéis solares, para a utilização da energia, das transmissões, já havia, mas levou a um grande desenvolvimento das transmissões, das aplicações, então, até na medicina, na agricultura, na medicina, por exemplo, na tomografia axial computerizada ou na ressonância magnética nuclear. Duas técnicas de diagnóstico extremamente importantes. Mas até coisas mais prosaicas que não nos passaria pela cabeça que advêm da exploração espacial, como, por exemplo, os refletores que utilizamos nas bicicletas, por exemplo, nos automóveis, ou o velcro que utilizamos nos nossos casacos. E nunca mais acabaria aqui a lista das aplicações da exploração espacial para o dia-a-dia. E só estamos a falar, por enquanto, na Lua. Claro que agora o que nós estamos a ver é o dialbar de uma nova corrida à Lua hoje. Não só dos grandes blocos, que nós já conhecemos, mas de muitas nações emergentes. E vemos desde várias missões chinesas, indianas, até uma missão israelita, a Bereshet, que teve como objetivo a Lua. Então vamos tentar perceber porque é que é importante hoje ir à Lua. Que novas tentativas de preponderância face aos outros pode trazer a exploração lunar. Primeiro vou falar sobre a água na Lua. E foi descoberta água na Lua e reservatórios, neste caso de gelos, nas vertentes sombrias e
nos desfiladeiros sombrios, onde foi detectado gelo de água, apesar de também haver água numa forma encapsulada em minerais, um pouco como se fossem berlindes que englobassem água, e porque nós podemos obter esta água e desenvolver esta água. Para quê? Pois, eu disse há pouco que a Lua nos trouxe os painéis solares que estão a ajudar-nos a tornar menos drásticas as questões das alterações climáticas e do efeito estufa na Terra neste momento. Pois agora, se calhar, vem um novo passo. Se calhar, a segunda corrida à Lua vai trazer, ou vai nos ajudar a testar, mais uma vez, neste laboratório que é a exploração espacial, neste balão de ensaio que é a exploração espacial, um novo combustível, e que é o hidrogênio. Obviamente que já utilizamos na Terra hoje, mas a exploração espacial vai necessitar muito do desenvolvimento, da obtenção desta nova forma de energia, a partir do hidrogênio, a partir da água, separar a molécula da água e obter hidrogênio. E no processo obtém-se oxigênio também. Ora, então, há dias atrás, voltamos novamente a ter missões em direção à Lua e com o intuito de levar em breve humanos à Lua, como a missão Artemis. Há várias, de vários países, e a missão Artemis, neste caso, é uma missão que pretende desenvolver uma base humana na superfície da Lua com segurança, com conforto e com facilidade no transbordo dos astronautas, dos cientistas, até eventualmente de turistas espaciais, que eu acredito perfeitamente que irão existir dentro de alguns anos em relação à Lua, desde a superfície da Lua até à órbita lunar e daí de volta à Terra. Ora, esta missão pretende, como referi, construir uma base humana e testar as questões da segurança e da longevidade da possibilidade de termos humanos à superfície da Lua. Por isso, uma das questões que está em cima da mesa é o testar a construção de habitáculos seguros para humanos e para a vida em geral na Lua, utilizando material local. Como, por exemplo, a missão Moon Village da Agência Espacial Europeia é uma delas, existem outras, obviamente, e a ideia é poder utilizar o material local em vez de estar a carregar com materiais pesados e volumosos a partir da Terra para a Lua. É possível, está a ser testado e irá ser, na minha opinião, vai ser um grande sucesso dentro de muito pouco tempo. Agora vamos olhar para mais além, para mais longe além da Lua, porque na verdade a Lua vai servir um pouco como uma catapulta em que vai ser testado essa possibilidade de haver humanos a viverem com segurança na Lua, que é perigosa porque não tem campo magnético, temos que ter habitáculos que protegem o seu interior da radiação cósmica e do vento solar, que são micropartículas de alta velocidade que são muito nocivas para a vida. Ora, isto vai ser testado na Lua, a questão da energia, utilizar a água que está na Lua. Se virem, por exemplo, o local depois de quase todas as missões chinesas recentes, a Cheng é 1, 2, 3, 4, polo sul da Lua. Porquê? Onde há grandes quantidades de gelo de água. Portanto, tem a ver com o que estávamos a referir, de se testar essa utilização da água para produzir hidrogênio como combustível. Acho que fala por si o que acabamos de referir agora. Vamos então olhar para mais além e vamos ver como é que nós estamos a explorar agora o sistema solar. E vamos começar por falar um pouco de Vênus.
Vênus nos anos 50, 60 era visto um pouco como um paraíso, porque o que se pensava é que, como Vênus está mais perto da Terra, bom, deve ser mais acolhedor, eventualmente florestas equatoriais, e era o que se pensava nos anos 50, 60, pensava-se que Vênus seria uma espécie de utopia, onde havendo vida e havendo eventualmente pessoas, como a ficção científica da altura era pródiga a exemplificar, em que as pessoas viviam nuas no meio de florestas luxuriantes, etc. Nada mais errado. Devido ao efeito estufa avassalador, Vênus é uma espécie de incinerador, tem uma temperatura à superfície de 460 graus Celsius, que até derrete o chumbo. Tem uma pressão à superfície de 92 bares, é como se estivéssemos a 1 quilómetro de profundidade aproximadamente no oceano. Mas estamos a aprender. Estamos a aprender, por exemplo, com uma missão japonesa que está neste momento na órbita de Vênus, a estudar, chamada Akatsuki. E o centro de lançamento dos foguetões espaciais no Japão fica numa pequena ilha luxuriante no sul do Japão, chamada Ilha Tanegashima, que é uma ilha com uma história muito especial, onde convergem, onde vão coalescer as duas linhas da minha apresentação hoje. A linha do passado, em que era necessária a navegação de precisão, com a linha atual, que continua a ser necessária a navegação de precisão. Eu há uns anos estava na ilha Tanegashima em relação a esta exploração espacial e a minha relação com esta navegação espacial de precisão e astrofísica, e apercebi-me que a ilha Tanegashima foi a ilha onde há 500 anos chegaram pela primeira vez os portugueses, seguindo navegação de precisão, usando as velas latinas, e no fundo eu senti que havia este sincronismo entre o desenvolvimento, vamos lá, destes inícios de possibilidade de impérios, desta quase como uma matriz com um isomorfismo, uma estrutura semelhante que possibilita, dadas as devidas diferenças dos 500 anos que estamos a referir, mas hoje continuamos a necessitar da navegação de precisão e novas técnicas de navegação para podermos chegar mais além no cosmos. E vamos ainda dar um salto maior. Claro que o que nós estamos a falar da nova corrida à Lua, obviamente é um trampolim, uma catapulta, um treino para um dia nós podermos chegar a Marte. E será que um dia podemos construir uma base humana em Marte? De acordo com estes impérios que se continuam a degladiar, eu, antes da eclosão da guerra recente, eu dizia daqui a 20, 30 anos vai ser possível. Agora já não. Eu agora já digo, daqui a 40, 50 anos, nós eventualmente poderemos chegar a Marte. Ora, em relação a Marte, há algumas questões importantes. Olhem a relação com a Lua, mais uma vez. Há evidências de água sobre Marte. E nós vamos testar na Lua usar esta água. Isto é a água que havia na superfície antigamente, há muitos milhões de anos em Marte. Contudo, ainda existe água nos gelos, na calota de inverno no planeta Marte, e também foram descobertos reservatórios de água líquida subsuperficial em Marte. Portanto, o que nós aprendermos hoje na Lua, usaremos amanhã em Marte. E como é que nós sabemos isso? Com as evidências que nós temos mineralógicas e de alguns cristais que existem à superfície, como os piroxenos, etc., temos hoje modelos que mostram que o mais provável é que Marte tenha sido coberto por até oceanos, um oceano borealis que cobria quase na íntegra o hemisfério norte de Marte, há cerca de 3.500 milhões de anos. Mas ainda há muita água hoje.
Portanto, será que um dia esta imagem que estão a ver será possível? Será a próxima fronteira? Não se saltam etapas, nós temos primeiro que desenvolver e testar tecnologias na Lua, mas um dia podemos chegar a Marte e podemos um dia desenvolver isto ainda no âmbito dos nossos sonhos, mas construir bases humanas em Marte. Reparem, a ida a Marte, nós quase hoje que já temos a tecnologia. A dificuldade essencial não é ir para Marte, é regressar de Marte. Porquê? Porque temos que ter combustível para podermos ter o voo de regresso. Claro que vamos testar primeiro uma missão para trazer uma amostra de volta de Marte para a Terra para podermos estudar, claro, em termos científicos, etc. Mas existe o salto tecnológico aqui, que é podermos trazer algo desde a superfície de Marte, que não é fácil, porque temos que ter suficiente potência para sair da órbita de Marte, em segurança, e trazer essa amostra para a Terra. Claro, este é o primeiro passo. E a seguir, como vem aqui nesta imagem em baixo, podermos ter foguetes, foguetões, que possam trazer de volta os humanos que foram a Marte e podem regressar à Terra. Em relação ao que nós podemos fazer, por enquanto, estamos a testar quer as possibilidades de também em Marte, porque não tem um campo magnético, nós vamos ter que proteger os colonos, ou os cientistas, ou os engenheiros que estiverem, ou eventualmente turistas um dia mais tarde, ou pessoas que escolham ir viver para outro planeta, e têm que viver obrigatoriamente, na minha opinião, em termos éticos, temos que preparar agora a possibilidade de viverem de uma forma segura, completamente seguros em relação ao vento solar, aos raios cósmicos, terem energia, e a energia além dos painéis solares, mas só os painéis solares não é suficiente. Porquê? Porque em Marte, algo que é fundamental no clima de Marte é as tempestades de poeira. E por isso as tempestades de poeira iriam cobrir e podem chegar até 2, 3 meses a atividade destas tempestades globais de poeira e deixariam de ter energia suficiente para o seu dia-a-dia. Portanto, além disto, temos de ter outra fonte de energia. Pode ser o hidrogênio, pode ser outra, mas o hidrogênio é a melhor hipótese que se perfila hoje. E por isso vamos testar na Lua, vamos trazer como spin-off para a Terra a afinação perfeita desta técnica para podermos ter aviões que funcionam em hidrogênio e que tenham como produção no escape desses aviões vapor d'água. Sim, esse eventualmente será um próximo passo e que irá provavelmente ser testado na exploração espacial, em que vamos ter, mais uma vez, povos que vão desenvolver as novas tecnologias e que vão ter alguma primazia em relação aos outros em termos tecnológicos e, por conseguinte, devido à mais-valia, ao valor acrescentado do que vão conseguir produzir, e vão ser mais independentes também. Portanto, isto tem consequências económicas diretas. Isto em Marte para as próximas décadas. E mais além. Mais além, os gigantes gasosos como Júpiter, esta lindíssima imagem no infravermelho do telescópio de James Webb, obtida há muito pouco tempo, e também o estudo que nós estamos a fazer hoje destes gigantes gasosos e das suas tempestades, mas também além do estudo destes outros tipos de planetas, a sua constituição, a sua dinâmica, mas além disso também as suas luas, como por exemplo a lua Europa de Júpiter, que é um mundo oceano. É uma lua que tem mais do dobro de toda a água que existe no planeta Terra, é recoberta de gelo, mas devido às forças de maré, no seu interior tem água aquecida devido a essa fricção das forças de maré, devido à presença de Júpiter, que tem uma massa tão grande
que leva a que isto aconteça, e a água debaixo do gelo está a altas temperaturas, a cerca de 20 graus Celsius, compatível com a vida como nós a conhecemos, onde há esses geysers que nós estamos a estudar neste momento e que não sabemos, mas eventualmente pode ser compatível com a vida, porque já foram detectadas moléculas orgânicas complexas nestes ambientes. Indo para mais longe, em Saturno existe a Lua Titã, que tem uma atmosfera densa, que tem lagos de hidrocarbonetos à superfície, tem um ciclo de metano, que eventualmente pode também haver a vida, ainda não sabemos. Mas amanhã saberemos. E estamos a estudar e a preparar missões espaciais para isto. Mas voltando ao intuito primário para pagar, para haver uma vontade de se fazerem esta exploração e se gastar tanto dinheiro nesta exploração, qual pode ser o que é que podemos ganhar com isto? E uma das questões que está em cima da mesa é a mineração. Já na Lua isso pode acontecer, mas nos asteroides, como por exemplo uma missão recente da NASA, a missão Osiris, que levou uma interação com o asteroide Bennu e que mostra que este asteroide tem uma riqueza incalculável, quer em terras raras, quer em metais preciosos. Existem asteroides que têm uma grande quantidade de ouro, por exemplo, mas as terras raras são fundamentais para o desenvolvimento de toda a eletrónica, para a construção de chips eletrónicos, por exemplo. Ora, se olharmos para a quantidade de terras raras que existem, que são fundamentais para a eletrónica, como referi, na Terra é muito diminuta essa quantidade. Por isso, pode vir sequer, no futuro próximo, pode ser necessário mesmo para a continuação do desenvolvimento da eletrónica, ir buscar terras raras, haver a mineração a asteroides, como já está a ser testado nos dias de hoje. E agora vamos ainda sonhar mais para além. Será que um dia podemos chegar à dimensão de podermos não só fazer voos interplanetários no sistema solar, mas ir mais além, até a miríade de exoplanetas que já foram detectados hoje? Mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol, já foram detectados mais de 5.000. E vários deles têm atmosferas. Estão a distâncias enormes, a milhões, bilhões de quilómetros. Nós chamamos anos-luz de distância. Ora, mas isso serve para alguma coisa? Bom, primeiro, claro que a escala de tempo não é para amanhã, não é, mas dentro de alguns milhões e milhões de anos, o Sol vai acabar por morrer e nesse processo vai engolir a Terra. Ora, se calhar podemos começar a olhar mais além já hoje, mesmo que ainda pareça impossível um dia conseguirmos alcançar estes exoplanetas. No estudo que já hoje estamos a fazer, sabemos que alguns têm atmosferas, alguns têm condições que podem ser favoráveis à vida como nós a conhecemos. E temos aqui alguns casos de exoplanetas que eventualmente poderiam ser compatíveis com a vida como nós conhecemos. E está a ser estudado e está essencialmente a ser preparado missões para conseguir caracterizar, estudar as atmosferas destes exoplanetas. Uma destas missões está a ser preparada neste momento e à qual eu estou ligado. É uma missão da Agência Espacial Europeia, chamada Missão Ariel, e que será a primeira missão com foco direto em estudar em detalhe, em caracterizar as atmosferas de muitos dos planetas que já foram detectados e que estão a ser detectados nos dias de hoje, e que o próximo passo é estudar e caracterizar essas atmosferas. Portanto, para podermos um dia chegar a estes mundos longínquos, eu confesso que agora tenho que tirar o meu chapéu de cientista e sonhar em conjunto com a humanidade. Hoje não sabemos se conseguimos um dia chegar
até estes exoplanetas que estão tão longe de nós. Podemos estudá-los de longe, como por exemplo com a missão Ariel. E podemos sonhar e desenvolver conjecturas, como por exemplo formas que possibilitem podermos um dia atingir velocidades tão grandes, que encurtem o tempo, o período da transição entre o sistema solar e estes sistemas estelares que distam tanto de nós. Então há algumas ideias que eu vou enumerar, mas mais uma vez são sonhos ainda. Mas muitas vezes a fugaz realidade não é mais do que a construção destes sonhos que eclodiram muito tempo antes. Vejam-se o caso de Júlio Verne, por exemplo, e as suas ideias sobre os submarinos, etc. Aqui eu vou deixar algumas destas imagens, as possibilidades de chegarmos mais longe, de chegarmos um dia a viagens interestelares. Uma delas é utilizar a energia nuclear, como o projeto Orion, ou o projeto Daedalus, que no fundo conseguem, são métodos de produzir tanta energia no espaço, de forma a conseguirem acelerar estas naves de modo a atingirem velocidades vertiginosas que possibilitem chegar em tempo útil a estes sistemas estelares. Outro tipo é de sonho, foi um sonho sonhado por Carl Sagan, um excelente cientista astrofísico e ao mesmo tempo um fantástico comunicador de ciência, em que a ideia dele era utilizar o hidrogênio disperso no espaço, em vez de ter que o carregar às costas, e utilizá-lo como combustível para ir acelerando paulatinamente a nave até chegar a velocidades que próximas da luz e que tornassem possível chegar em tempo útil às outras estrelas. Outras ideias, eu diria, ainda mais loucas, ou loucas hoje. Foi uma ideia propalada por Stephen Hawking, o projeto Starshot, que a ideia era utilizar a reação da matéria e antimatéria de forma a conseguir produzir acelerações tão grandes que conseguissem atingir velocidades inauditas nestas naves que poderiam chegar um dia às outras estrelas. E ainda no campo das conjecturas, dentro da área da cosmologia, há uma hipótese teórica que é, ainda no campo da modelização, que é o facto de se poder tomar um atalho, que é um wormhole, um buraco de verme, ou seja, uma dobra no espaço-tempo, em que basicamente é como se pudéssemos passar de uma zona do universo para outra longínqua de uma forma muito rápida. São os sonhos, mas como dizia o António Gedeão na sua fase ou na sua forma de poeta, que na verdade era um físico, o professor Rómulo de Carvalho, grande didata e grande professor, ao mesmo tempo, que o sonho comanda a vida. E nós precisamos, como humanidade, de continuar a sonhar para a humanidade valer a pena. E assim vos deixo e obrigado pela vossa atenção.